Pai do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Consagra a Ti, Santo Espírito de Deus, esse momento agora diante do Senhor. Diante da presença do Senhor, o Espírito Santo ministra e fala aos nossos corações a vontade dele, boa, perfeita, agradável, a unção do Espírito Santo esteja aqui, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, aleluia, 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 aleluia. Santo é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, só Ele é santo. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Hoje é o 6º dia de propósito diante do Senhor. E Ele me deu a palavra em Atos capítulo 4. E eu gostaria de estar compartilhando com você. Atos capítulo 4, Pedro e João perante o Sinédrio. E diz assim a palavra do Senhor: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. E doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido a vós todos de que todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está, são diante de vós. E é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que foi curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia,
mandando-os sair fora do conselho, conferenciavam entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitavam em Jerusalém é manifesto de que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos para que nós possamos ver, nossos ouvidos para que possamos ouvir, quebrantando o nosso coração para que possamos receber a Tua palavra e entender, compreender qual a vontade do Senhor para as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, amém. No capítulo 4 de Atos aqui, Pedro, ele é levado e ele é interrogado pelo Sinédrio, porque, se vocês olharem atrás, quando Pedro e João chegavam ao templo para adorar, um homem aleijado pedia esmola. Pedro, não tendo esmola, não tendo nada, ele falou: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem ficou curado. Foi isso que aconteceu. E os principais sacerdotes se incomodaram com isso e queriam proibir Pedro de falar em nome de Jesus Cristo, pois eles haviam matado Jesus, achavam que tinha resolvido o problema. E Jesus morreu, ressuscitou, e agora os discípulos de Jesus estavam orando em nome de Jesus e milagres eram manifestos no meio do povo, e o povo crendo, e ali ia se convertendo mais pessoas. Eles acharam que matando Jesus ia matar, ia acabar, os discípulos iam parar, os milagres iam acabar. Aconteceu o contrário. O Espírito Santo foi derramado, os discípulos foram cheios da presença do Senhor, e Pedro e João, com ousadia, anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus ressuscitou, que Jesus é vivo, que no nome de Jesus tem toda a autoridade. E aquele que crê é salvo, é curado. Esse evangelho é poderoso. Hoje continua sendo pregado. O Espírito Santo está na terra. O Santo Espírito de Deus está aqui, ministrando, falando. É Ele quem nos ensina todas as coisas. É Ele quem nos reveste de autoridade, de poder, de unção para falarmos da parte de Deus. E Pedro, um homem, um pescador que não sabia ler, falando com tanta ousadia, intrepidez, eles olharam e falaram: nós vemos que ele esteve com o Nazareno, olha como ele fala, que ousadia que ele fala, vamos nos reunir, vamos ver como que nós fazemos para calar esses homens, para que ninguém seja falado mais, que no nome de Jesus há poder, no nome de Jesus Cristo pessoas são curadas, pessoas são salvas, são transformadas. Não temos como negar, todos conhecemos o homem, ele era aleijado e de fato ele está curado, é verdade. O que vamos fazer? E proibiram Pedro
e João de falar em nome de Jesus. E Pedro disse: julgai por vós mesmos se é justo darmos ouvido a vocês ou a Deus. Pedro e João fizeram uma escolha. Estavam sendo ameaçados por pessoas, autoridades importantes. Queriam que ele calasse a boca, eles calassem. Simplesmente porque um homem foi curado no poder, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pois eles diziam que Jesus não era Deus, Jesus era apenas um profeta, mais um. Pedro fez a escolha de continuar servindo a Jesus, falando em nome de Jesus, obedecendo à vontade de Deus, pois a vontade de Deus, ela é soberana, ela é boa, perfeita e agradável, ela faz o que apraz. Então, a todo momento, precisamos fazer uma escolha. A quem queremos servir? A quem queremos agradar? Se na primeira perseguição, na primeira oportunidade, mandam calar a boca, você vai calar? Ou o compromisso é com o céu ou com homens? Pedro disse: julgai por vós mesmos. Quem nós devemos obedecer? A Deus ou a vós? A igreja do Senhor Jesus Cristo na terra tem que se posicionar a quem quer agradar. Jesus disse uma vez: é impossível servir a dois senhores. Ou há de agradar um e aborrecer o outro. Então não tem como nós servirmos a Deus e agradarmos as pessoas. Temos que fazer uma escolha. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele fala: há poder no nome de Jesus Cristo. Há autoridade no nome de Jesus Cristo para salvar. O Espírito Santo está na terra. Confere unção, dons, capacitação para aquele que crê fazer a vontade de Deus, orar por enfermos, divulgar o evangelho que é salvação para todo aquele que crê, anunciar as boas novas de salvação. Só Jesus salva, só Jesus leva a pessoa para o céu. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, pois é ele quem morreu na cruz, é ele quem verteu todo o seu sangue na cruz. É o sangue de Jesus Cristo que nos redime, que nos purifica de todo o pecado. Aquele que entende, que confessa Jesus com a sua boca, que clama que precisa do Senhor para ser salvo. Todos pecaram, a Bíblia diz. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Somente Jesus, justo, poderia pagar o preço de morte na cruz. Um justo, perfeito, riscar a cédula de dívida que havia de pecado, que nos separava da presença do Pai. Quando Jesus estava na cruz, perto de morrer, ele disse: tetelestai, está consumado. Com a morte dele foi selado. Jesus na cruz, ele venceu a morte, triunfou sobre a morte.
Sobre as trevas, ele venceu. Ele domina sobre todas as coisas. É o nome sobre todo nome. É o nome de Jesus Cristo que tem poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há autoridade no nome de Jesus. Esse poder está disponível para aquele que crê. Essa autoridade é conferida à Igreja do Senhor na terra para anunciar as boas novas de salvação. Dois homens, Pedro e João, estavam simplesmente indo ao templo para adorar a Deus. Carregavam a presença do Espírito Santo, comprometimento com o céu. Oraram ao homem, não fizeram uma oração cumprida. Não tinham nenhuma moeda, mas tinham a presença do Senhor. O mais importante, que hoje, nessa noite, essa palavra poderosa, em Atos capítulo 4, que você tenha a presença do Senhor. Com a presença do Senhor, você tem como ser um vaso de honra na presença do Senhor. Ser usado por Deus com a presença dele. Para falar em nome de Jesus. Para anunciar a verdade que liberta para tantas pessoas que ainda não conhecem a verdade. Que só há um Deus verdadeiro, capaz de salvar o homem, libertar, transformar. Somente Jesus pode. O Evangelho do Senhor é o poder de Deus para todo aquele que crê. Que o Senhor esteja abençoando sua vida. Que quando você for procurado, que você tenha boas novas, que você esteja apto para levar a palavra com ousadia, a palavra que liberta. Jesus Cristo o Nazareno, o único Deus, Cordeiro Santo de Deus. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará. A Bíblia diz, e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, o Deus de toda a terra. O único Deus verdadeiro. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
É impossível. É impossível um discípulo de Jesus calar um discípulo verdadeiro de Jesus, que esteve com Jesus, andou com Jesus. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido da parte de Deus. A presença do Espírito Santo é mais forte do que todas as coisas. O poder de Deus. O poder de Deus. Quanto mais perseguem os discípulos de Jesus, mais pessoas se achegam ao Evangelho do Senhor, mais milagres acontecem, mais é manifesto o poder do Espírito Santo de Deus. Verso 4. Muitos, porém, ouviram a palavra e creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. 5.000 pessoas se renderam ao Senhor através de um milagre que houve no nome de Jesus Cristo. 5.000 almas se renderam. 5.000 vidas creram no Senhor Jesus Cristo. Atos 4:4. O Evangelho é poder de Deus. Aleluia. 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 Que você hoje possa abrir seu coração, receber essa palavra poderosa no seu coração. Que você medite nela. Leia a palavra do Senhor. Leia o capítulo 4, de 1 a 19, 1 a 20, com calma na sua casa. Peça o Espírito Santo para falar com você. Entra para o teu quarto, fecha a porta e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O Espírito Santo, ele é disponível a todos. A todos. Uma Bíblia, a porta fechada, só você e Deus. O Espírito Santo fala. Busca o Senhor, ouça a voz do Senhor, faz prova do Senhor, pega a sua Bíblia, vai para dentro do seu quarto. Fala: Deus, eu ouvi a palavra daquela mulher. Se o Senhor fala mesmo, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Faz prova de Deus, Deus vai falar com você. Deus é Deus de vivos. Deus fala. Ele vai falar com você. Peça a Deus, ore, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Ele vai falar. Ele vai se manifestar a você. Vamos orar?
Se você puder, fecha seus olhos. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, te louvo, te exalto, porque só o Senhor é Deus, digno de toda honra, de toda glória, todo louvor, toda exaltação. Só o Senhor é Deus, Santo Espírito do Senhor, aleluia. Santo Espírito de Deus. Oh, Jesus maravilhoso, Espírito Santo de Deus que fala na terra. Doce Espírito Santo, és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Ah, Santo Espírito, eu te peço, Pai, no poder e na autoridade do seu nome, que o Senhor toque nos corações de todos que ouvem essa palavra. Toca, Senhor, faz a tua vontade soberana, agradável, perfeita para a vida de cada um. Em nome de Jesus, ajuda cada um, ó Pai, a andar na tua presença e ser uma bênção. Em nome de Jesus, abençoa as vidas, abençoa tudo que eles têm, abençoe seus relacionamentos, suas famílias, sua saúde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus eu te peço. Fortalece cada um na tua presença, acrescenta a fé, Senhor, de cada um, para crerem na palavra do Senhor, para obedecerem ao Senhor, dando discernimento a cada um deles, para discernirem entre o bem e o mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortalece, ajuda, e que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.